E recentemente o nosso presidente assinou o decreto que flexibiliza a posse de armas no nosso país. Algumas pessoas acharam ruim porque mudou pouca coisa, poderia ter feito mais e tal, e é verdade. Mas muita coisa também tem que ser feita via Congresso, via Senado, né? Isso vai ter que ser feito mais para frente. Mas é o primeiro passo para deixar de ser uma nação que pune o cidadão honesto e premia o bandido, para ser uma nação em que o cidadão honesto não precisa se curvar ao bandido. E nesse vídeo eu quero estar falando sobre não apenas se curvar ao bandido comum, aquele, o assaltante, o assassino, enfim, mas também se curvar a regimes bandidos, como por exemplo o regime chinês. Para quem não sabe, a China ainda é comunista, pois o partido que domina a política deles é o Partido Comunista Chinês, que simplesmente adotou o capitalismo como estratégia para crescimento. Tanto que hoje a China é um poder político, econômico e militar muito poderoso, né? E você não pode, por exemplo, dizer que existe livre mercado na China. Então a China é basicamente ainda comunista. E o modus operandi do regime chinês é basicamente conseguir matéria-prima barata dos países com quem se relaciona, e isso ter grandes benefícios reais para esses países. Tanto que muitos desses países são países africanos, e nosso exemplo aqui mais perto, a Venezuela, onde ela consegue petróleo e minérios como diamante e ouro. E no caso do Brasil, a China sempre tem muito grande interesse em nossa produção agrícola e também em nossos minérios. Nossos governos anteriores sempre procuraram ter esse relacionamento com a China, entregando de mão beijada esses nossos recursos. Porém, o presidente Jair Bolsonaro tem um posicionamento completamente diferente com relação a isso. E isso não agradou nem um pouco a este regime bandido. Tanto que, logo que foi eleito, aconteceu que um navio pesqueiro chinês no Oceano Atlântico bateu no pesqueiro brasileiro propositalmente para poder afundá-lo. Eu vou deixar na descrição aqui a matéria sobre esse acontecido, para você entender que nós estamos lidando com verdadeiros bandidos internacionais. Aí você tem aquele papinho, né? Que o imperialismo americano é algo terrível e não devemos nos submeter ao imperialismo americano. E a China? A China é muito legal, né, se submeter, como o governo do PT quis fazer com o nosso país, como o governo da Venezuela fez com o país deles. É muito legal submeter a China, né? Outro regime bandido, por exemplo, é o regime russo, que, para quem não sabe, nunca deixou de ser comunista. Você veja que a maioria dos bilionários russos hoje, no passado, faziam parte da elite burocrática do governo comunista da antiga União Soviética. O próprio senhor Putin, que governa a Rússia desde 2000, deixou ali um período, um fantoche no lugar, mas está de fato no poder da Rússia desde 2000, iniciou sua carreira política na KGB. E ele é também um grande bilionário. Você não vai ver isso na Forbes, mas o cara tem dezenas de bilhões de dólares de patrimônio. E toda a política externa da Rússia se concentrou em sempre se contrapor aos Estados Unidos e ao Ocidente, desde o fim da União Soviética. Aqui na América Latina, apoiando todos os regimes que estão associados ao Foro de São Paulo, dando apoio ao Irã, dando apoio à China. Então eu entendo que Glasnost não é uma mudança de regime, Glasnost é um polimento. Eles apenas deixaram uma parte aqui no antigo regime, mas o projeto de poder comunista internacional continua mesmo, continua bastante atuante. Tanto que logo um pouco antes da posse de Jair Bolsonaro, a Rússia já quis marcar o seu território aqui, né? Aonde? Na Venezuela.
enviando, querendo construir aeroporto militar, querendo enviar avião com capacidade nuclear. Então você veja, né? Não, a Rússia não é mais comunista, né? Não, vai nessa, meu amigo. E da mesma maneira como a China, a Rússia também faz grande exploração dos recursos naturais da Venezuela para o seu bem próprio. E agora, já que estamos falando tanto em Venezuela, e a Venezuela está tanto em voga na mídia, né, com toda essa instabilidade política ali, vou dizer uma coisa. O senhor Maduro e seu antecessor Chávez entregavam de mão beijada seus recursos, petróleo, ouro, diamante e outros minérios, ao regime russo e ao regime chinês. E numa relação em que o povo venezuelano não estaria ganhando em nada nessa relação. Mas acabou passando fome, na miséria como está agora. E aí, o seu Maduro, quando começou esse levante, né, da Assembleia Legislativa, falou que não, isso é uma atuação americana aqui, não vamos mais nos curvar ao colonialismo. Isso não é um discurso esquizofrênico? Agora, se esse cara faz esse discurso esquizofrênico, imagine o que dizer de quem compra esse discurso. E outro regime bandido com quem nosso governo anterior se relacionou muito foi com o mundo muçulmano. E antes que você venha me dizer, não, estou sendo intolerante, estou sendo preconceituoso, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui alguns vídeos do Tradutores da Direita que fala a respeito da relação entre Israel e os outros, as outras nações do Oriente Médio, né, que sempre querem colocar Israel como malvadão e os outros como coitadinhos. Então eu vou deixar na descrição para você conheça mais como funcionam as coisas ali. E começou aquele atrito ali, né, que Bolsonaro quer transferir a embaixada brasileira de Israel para Jerusalém. E daí a mídia não vai causar um atrito com o pessoal dos países árabes, o mundo muçulmano, e temos relações com eles, e vejam só, a gente exporta muita carne de frango para eles, e eles vão boicotar e não sei o que. Mas eles esquecem primeiro de um detalhe. Em nossa aliança com Israel, nós temos também muitas contrapartidas benéficas para o nosso país. Como, por exemplo, a tecnologia da agricultura que eles usam para produzir no deserto. Imagine isso sendo aplicado no sertão nordestino. Então, todo esse povo que por décadas sofre tanto com seca, com falta de chuva, com quebra de safra, e que por tantos anos foram usados como massa de manobra pelo PT e pela esquerda, o quanto eles podem ser beneficiados com essa relação. Isso a grande mídia não mostra, né? E outra coisa, que meu Deus, querem colocar como que, não, eles vão deixar de comprar o nosso frango e vai quebrar o nosso agronegócio. Você sabia que os países muçulmanos só compram frango halal, que é um frango especial lá, que é conforme as leis religiosas do Islã estabelece para que possa ser consumido por um muçulmano? Então, não é de qualquer um que eles vão poder comprar frango. O Brasil é o maior produtor de frango halal do mundo. Sabe qual que é o segundo maior? Estados Unidos, que já transferiu sua embaixada para Jerusalém. Então eles vão o quê? Vão parar de comer frango. Vou passar então a comer outra carne. A carne suína eles não podem por questões religiosas. Vão consumir carne bovina. Quem são os maiores exportadores de carne bovina do mundo? Brasil e Estados Unidos. Então assim, esse terrorismo que fazem, né, para que a gente continue se submetendo a regimes bandidos, é feito também por uma mídia bandida. E também não é nenhum exagero chamar nossa grande mídia de mídia bandida. Porque com o governo Jair Bolsonaro, todas as verbas públicas que eles recebem vão ser cortadas. Então esses caras
estão mais interessados no deles do que no futuro do nosso país, no seu futuro, no futuro dos nossos filhos. Eles estão interessados somente em si mesmos, no que eles recebem de dinheiro agora, que são bilhões, né? Então assim, chega de ficar assistindo essas coisas, lendo essas coisas, assinando esses jornais, essas revistas. Chega de levar a sério todos esses factoides que eles colocam a respeito do governo Bolsonaro, a respeito de seus filhos, a respeito de Olavo de Carvalho. Por quê? Porque são bandidos interessados somente no próprio umbigo, e não no bem da nação e no bem da sociedade. Então que você possa buscar outras alternativas, que não seja essa grande mídia, essa mídia bandida, que quer destruir não se importa em destruir nosso país, para garantir o seu. Então é isso, pessoal. Que vocês possam refletir. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.